E aí, galerinha, tudo bom? Vamos aqui agora continuar esse módulo de histologia, né? Falar agora de tecido nervoso, tá certo? Tecido muito importante, tecido que trabalha especialmente para a transmissão do impulso nervoso, mas não somente isso. Vamos ver aqui no quadro como é que funciona o negócio? Ó, vê só, tecido nervoso, ele é classificado com dois tipos de células. Primeiramente, as células chamadas neurônios, e secundariamente as células chamadas de células da glia ou células da neuróglia. Bem, as células da neuróglia ou glia são astrócito, micróglia, oligodendrócitos e células ependimárias, tá bom? Existe um conjunto de células aqui que muitas vezes a gente não ouve falar e a gente não conhece direito. São essas células da glia. Mas preste atenção numa coisa, o neurônio é a única célula capaz de transmitir impulso nervoso no tecido nervoso. Tá certo? Neuróglia, células da glia, astrócito, micróglia, tudo isso aqui, nenhuma delas tem a capacidade de transmitir o impulso nervoso, assim como tem o neurônio. Mas vamos ver aqui rapidinho. O neurônio, que é essa célula capaz de transmitir impulso nervoso, ele é formado de um corpo celular, tá certo? Também chamado de soma, também chamado de pericário. Eu tenho aqui o axônio, tá certo? E eu tenho aqui as terminações axônicas, chamadas de telodendros, né? Deixa eu só dar uma limpada nisso aqui para que a gente possa ver melhor isso aqui. Pronto. Agora, você está vendo aqui, ó, o corpo celular do neurônio, tá certo? Tu tá vendo aqui, esse local tem um núcleo, tá? Essas ramificações eu chamo de dendritos. Eu tenho essas células daqui que eu chamo de células de Schwann. Tá? São células que possuem um tipo de lipídio chamado de bainha de mielina, né? Ou extrato mielínico, que promove isolamento elétrico, tá certo? E eu tenho aqui ó, o finalzinho deles, que são as terminações axônicas, que é exatamente onde vai ocorrer posteriormente o processo de sinapse, né? A liberação dos neurotransmissores. Então, o neurônio ele pode ter essa formação natural, que é multipolar. Existe o neurônio bipolar e existe o neurônio pseudo-unipolar. Bem, o bipolar que tem essas duas ramificações básicas aqui, tá certo? Que funcionam como dendritos e essa como axônio. Eu tenho aqui o pseudo-unipolar, que parece ser apenas um, mas não é um, na verdade. Uma ramificação dessa eu tenho de dendritos e a segunda ramificação eu tenho de axônios, tá? Não se estresse muito com isso não, que não tem pra quê também não. Mas veja só, essas partes do neurônio são muito importantes. Corpo celular, dendritos, corpo celular, axônio e terminações axônicas, também chamadas de telodendros, certo? Beleza? Na paz? Galerinha, vê só, existe aqui a comunicação entre os neurônios. E para que serve essa comunicação entre os neurônios? Essa comunicação a gente chama de sinapse, tá? Quero que você olhe para mim aqui. Vê só. A comunicação entre os neurônios eu chamo de sinapse. Essa sinapse, ela é de um tipo classificado como sinapse química. O que é a sinapse química? Eu tenho um espaço entre os dois neurônios, e entre esses neurônios existe esse espaço, esse vácuo, esse nada, que nós chamamos de fenda sináptica, e nessa fenda sináptica ocorre a liberação de neurotransmissores, acetilcolina, noradrenalina, tá certo? E nessa fenda sináptica ocorre a passagem do impulso nervoso, né? Os neurotransmissores saem de um neurônio, saem dos telodendros ou terminações axônicas do neurônio, chegam até os dendritos do próximo neurônio, estimulando aqui a DDP e continuando assim o processo de transmissão do impulso nervoso, tá? Olha aqui para o nosso quadro, veja. Eu tenho aqui as células de Schwann. Você está vendo aqui, né? Essas células gordurosas, né, com extrato mielínico, esse lipídio especial. A gente costuma dizer o seguinte, aqui tu tá vendo o axônio, aqui tu vai ver uma célula de Schwann, deixa eu apagar isso aqui e deixar um pouco mais bonitinho. Deixa eu abrir uma nova aqui pra gente. Agora sim dá pra gente ver melhor. Vê. Vou pegar aqui, desenhar um neurônio meio feioso. Pronto. Tá certo? Vou mudar de cor rapidinho esse processo aqui. Deixa eu ver se foi.
Pronto. Tu tem aqui uma célula de Schwann. Deixa eu apagar lá de cá. Pronto. Tu tem aqui uma célula de Schwann. Depois tu tem outra célula de Schwann aqui. Certo. O que é que acontece aqui na transmissão do impulso nervoso? O impulso nervoso, ele vai passar, ele vem aqui pelos dendritos, chega aqui, ele faz isso, ó. Ele salta. Ele pula de um neurônio, ele pula de uma célula de Schwann para outra, tá certo? Ele não passa por dentro da célula de Schwann, visto que essa célula de Schwann é feita de um lipídio, que é isolante elétrico, a bainha de mielina, né? Tá certo? Um lipídio, na verdade, é chamado de esfingomielina. E aí, quando o impulso nervoso ele passa por aqui, ele vem, pula de um neurônio a outro, e essa condição é chamada de condição saltatória do impulso nervoso. Tá bom? Isso faz com que a transmissão do impulso nervoso em células de Schwann, ou seja, em neurônios mielinizados, seja mais rápida do que a condição saltatória de neurônios não mielinizados, tá certo? Então vamos voltar para a nossa imagem aqui original, limpar isso aqui. Então olha só, se você observar bem, tu vai ver que esse neurônio aqui, estou te mostrando no quadro, esse neurônio ele é cheio de células de Schwann. Então a condição, a transmissão do impulso nervoso nele é muito rápida, tá certo? Rapaz, isso aqui é um tipo de sinapse especial entre o neurônio e a fibra muscular, tá certo? Entre a fibra muscular aqui. É chamada de placa motora ou sinapse neuromuscular. Tá? É aquela que estimula os nossos músculos a trabalharem. Muito simples. Aqui eu estou mostrando ela de uma forma mais bonitinha para você, mas que a parte importante que eu queria me ater um pouquinho era essa aqui, tá certo? Galera, vê só. A transmissão do impulso nervoso para a gente. A transmissão do impulso nervoso é um processo que muita gente se complica e, de fato, é um pouquinho complicado. Bomba de sódio, potássio, aquele negócio todo, né? Mas eu queria que a gente visualizasse um pouquinho isso. Então, vê. Eu vou desenhar alguns planos aqui para que a gente possa ficar ligado como é que funciona esse processo aqui. Esses 4 planos... tá? Somente eles, mais nada. Preste atenção. De uma forma bem simples aqui, a gente entender como é que funciona a transmissão do impulso nervoso. Vê, imagine que isso aqui seja um pedaço de axônio. Um pedacinho de axônio, tá? Normalmente no axônio, existe muito sódio, íon sódio fora. Existe muito íon sódio fora. Deixa eu apagar esse íon sódio que ficou triste aqui. Existe muito íon sódio fora e potássio dentro. Grande quantidade de sódio fora e uma grande quantidade de potássio dentro. Isso é um processo natural. Toda vez que tu vê essa forma, nessas condições, tá certo? Tu vai perceber que existe 3 sódios para 2 potássios. E minha pergunta para você é uma pergunta muito simples e muito singela. Você acha que existe mais carga positiva na parte de fora da membrana ou na parte de dentro da membrana? Na parte de fora da membrana, lógico. Então a membrana está nesta situação aqui, ó. Positiva fora, né? E negativa dentro. Esse estado de membrana, a gente diz que a membrana está polarizada. Polarizada, tá certo? A membrana está polarizada. Pronto. O que é que vai acontecer nesse primeiro momento aqui? Os canais de sódio vão ser abertos quando o impulso nervoso chegar nessa célula aqui, tá certo? Então vê só o evento que ocorreu. Os canais de sódio vão se abrir. Então o sódio que estava fora, ele vai passar a entrar. Então o sódio que estava fora vai começar a entrar na membrana. Quando esse sódio ele entra na membrana, automaticamente ocorre a inversão
da polaridade da membrana, tá certo? Então, o que era positivo fora tornou-se positivo dentro, e o que era negativo dentro tornou-se negativo fora. Eu inverti a polaridade, tá certo? Então esse processo é chamado de despolarização. Despolarização. Tá certo? Beleza? A membrana está polarizada, o impulso nervoso está passando. A entrada de sódio é exatamente a passagem de impulso nervoso. E aí, Tiago, o que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer? Eu não posso mexer mais no sódio, eu só posso mexer no potássio. A membrana pode ficar despolarizada? Não, senão não transmite mais impulso nervoso. Ela tem que voltar a ser polarizada. Vou mexer agora com o potássio. O potássio que estava dentro, paradinho no canto dele, vai agora passar a sair da célula. Veja, o sódio entrou e agora o potássio vai sair. O potássio saindo da célula, eu vou ter agora uma nova polaridade. Vai voltar a ser positivo fora e vai voltar a ser negativo dentro. Mas você pergunta, mas Tiago, a proporção de 2 potássio para 3 sódio mas a vazão de potássio pelos canais de potássio é muito maior do que a entrada de sódio. Por isso que volta a ser positivo fora e negativo dentro, tá certo? Essa membrana ela voltou a ser polarizada. Então ela foi repolarizada. Beleza? Tranquilo. Então, veja só, a membrana está polarizada agora, está repolarizada como o projeto inicial, mas se você observar, o balanço iônico está errado. O sódio que era para estar fora está dentro e o potássio que era para estar dentro está fora. Eu tenho agora que inverter esse processo. Pegar o sódio que entrou, jogar para fora, onde já existia, e pegar o potássio que saiu e botar para dentro. Quem é que faz isso, Tiago? As bombas de sódio e potássio. Beleza? Então a bomba de sódio e potássio vai pegar o sódio que entrou, vai jogar para fora esse sódio, certo? Vai jogar para fora esse sódio e vai pegar o potássio que saiu e vai colocar ele aqui dentro. Pronto. Beleza? A membrana volta a ser completamente polarizada, como já estava, né, aqui na repolarização anterior. E agora o balanço iônico foi atualizado. Essas proteínas que regularizaram o balanço iônico eu chamo de bomba de sódio e potássio. Então, primeiro evento entra sódio, segundo evento sai potássio, terceiro evento liga a bomba. Primeiro evento entra sódio, segundo evento sai potássio, terceiro evento liga a bomba. Primeiro evento entra sódio, segundo evento sai potássio, terceiro evento liga a bomba. Primeiro evento entra sódio, segundo evento sai potássio e último evento liga a bomba. Deu para entender? Tranquilo, fácil demais, não é isso? Vou apagar tudo, viu? Apaguei. Pronto, deixa eu voltar agora aqui para a minha ideia inicial. Ele está mostrando aqui o processo de despolarização para você, mas a gente acabou de ver em detalhes aqui, então não se preocupe. Bem, agora vamos falar das células da glia, né? As células da glia eu tenho os astrócitos, eu tenho os oligodendrócitos e eu tenho as micróglias. Vou falar rapidinho aqui. Oligodendrócitos produzem o extrato mielínico, então eles produzem a bainha de mielina, tá certo? Os astrócitos são células responsáveis, tá certo? Pela cicatrização do tecido nervoso e pela nutrição, pelo transporte de substâncias entre um neurônio e um vaso sanguíneo, tá certo? Para falar de astrócito, eu quero que você olhe para mim um pouquinho. Olhe para mim, rapidinho, veja. O astrócito, ele faz o processo de cicatrização do tecido nervoso. Por exemplo, houve um acidente e nesse acidente ocorreu uma lesão, um trauma no tecido nervoso. Perdeu o neurônio. Aquele local onde existia a célula nervosa não existe mais, tá certo? Eu tenho muito receio com esse nome cicatrização, porque dá a ideia que voltou tudo ao normal. Está perfeito, está errado. O neurônio, ele é uma célula em G0 absoluto. Foi destruído, acabou-se. Ele não volta mais não, viu? O astrócito só vai preencher aquele espaço onde tinha neurônio.
mas não volta ao seu estado normal mais não. Beleza? Então essa é a ideia de cicatrização, é uma ideia melhor de preenchimento do que cicatrização do astrócito, tá? Nutrição do neurônio e cicatrização do tecido nervoso, cuidado com a palavra cicatrização, eu tenho aqui o nosso querido astrócito. O oligodendrócito produz a bainha de mielina. Vamos agora voltar para o quadro? Olha para cá, para o quadro. Isso aqui é o neuroma de amputação, tá? É uma circunstância onde existe um conjunto de miofibrilas, um conjunto de ramificações de neurônios, que elas se juntam quando você faz um corte aqui, uma amputação, por exemplo, um trauma. É muito comum que esses restos de fibras neurais aqui, eles venham se iniar e formar esse neuroma de amputação. Então, quando você toca, por exemplo, no local que foi amputado, a pessoa ainda sente dor, ainda sente algumas fisgadas devido aos neuromas de amputação que foram formados. Mas, Tiago, tu falou agora que neurônio, depois destruído, não se regenera mais. Se eu destruir o núcleo, ele não volta mais não. Mas se eu destruir o neurônio, o axônio, ele regenera o axônio sim. Tá bom? Beleza? Na paz? Então eu falei de oligodendrócito, que produz a bainha de mielina, tá certo? Produz o extrato mielínico. Falei do astrócito, de nutrição e cicatrização. E quero falar agora para você da famosa micróglia. Tá aqui no finalzinho, ó. A micróglia. Deixa eu ver se eu botei aqui, ó, micróglia. A micróglia, elas são derivadas dos macrófagos, dos monócitos do sangue. Elas vão para o tecido nervoso, tá certo? E lá elas fazem um processo de fagocitose. Bem, qual é a função do macrófago? Não é fagocitose? Pois é, a micróglia ela faz a fagocitose, a proteção lá no tecido nervoso. As células ependimárias, elas servem para revestir cavidades do sistema nervoso. Olhe para mim rapidinho. Existe cavidade dentro da cabeça, dentro do tecido nervoso existe. Existem algumas pequenas cavidades lá no cérebro, porque quando é formado na embriogênese, ele é formado de forma linear. Ele sofre vários dobramentos até caber no crânio. Esses dobramentos fazem com que existam pequenos espaços. O famoso terceiro e quarto ventrículo, que ocorre lá no cérebro, no encéfalo, o canal medular, que existe lá na medula raquiniana, são todos esses orifícios, são revestidos de células ependimárias, e a célula ependimária ela tem a função básica de produzir o líquor, que é o líquido cefalo-raquiniano, né? Aquele que fica entre as meninges, está lembrado, né? Que evita choques mecânicos, que evita grandes traumas, tá certo? Beleza? Que faz a punção dele lá no processo de meningite, tá bom? Beleza? Para ver, investigar bactérias lá. Vamos voltar aqui para o quadro rapidinho. Olha para o quadro. Então eu tenho aqui micróglias, processo de fagocitose, células ependimárias, produção do líquido, tá certo? E revestindo esse processo aqui. Eu só queria dar uma ideia a você do oligodendrócito, tá? O oligodendrócito, você pode ver que é uma célula bem bonitinha, ramificada, que envolve o neurônio formando a bainha de mielina. Na verdade, ele forma a bainha de mielina se esse oligodendrócito for ao nível de encéfalo. Então, encéfalo, eu tenho oligodendrócito produzindo bainha de mielina. Se eu falar de sistema nervoso periférico, os nervos e neurônios, tá certo? E gânglios, eu estou falando aqui de célula de Schwann. A célula de Schwann, na verdade, é uma modificação do oligodendrócito adaptada ao sistema nervoso periférico. Tá bom? Beleza? Galerinha, olha para mim. Fique ligado. Tecido nervoso, importante, cai em prova. Qualquer dúvida, fala com a gente, tira a dúvida com os monitores. Chega junto, não fique calado, não engula a mosca. Sempre pergunte. Tchau, tchau. Até a próxima e Deus abençoe vocês.